Começa agora Metrópole Serviço. Prestação de contas com a sociedade, utilidade pública e cidadania. A Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. 3h03. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2020. Quinta-feira. Quinta-feira, né, Zé? Isso, Zé tá ali sempre para me lembrar qual o dia certo da semana. Tenho acertado. Eu pergunto antes também. Tá começando aqui o Metrópole Serviço. Eu sou Cristina Miranda e junto com Zé Silva, vamos até as 4h da tarde nessa prestação de serviço aqui para você que está ouvindo a gente. Você pode ligar, sei que ligará muito. Nosso tema hoje é daqueles temas que sempre tem muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu tenho várias, vivo entrevistando especialistas e sempre tem, mas isso aqui como é? Vamos conversar sobre direito de família. Sim, sucessão, quem tem direito a quê? Como é que você faz um inventário? Muitos irmãos, famílias grandes, famílias já com 2 famílias. Como é que se dá isso? Pode ligar para cá. Aí você liga, fala com a gente ao vivo. O telefone é 3505-5000, 3505-5000. O WhatsApp é 981553258, 981553258. Você vai escrevendo, mandando mensagem, a gente vai respondendo, você continua escrevendo e vamos batendo esse papo aqui que é sempre muito bom. Também pode mandar mensagem para o metro1.com.br. Deixa eu dar boa tarde ao meu entrevistado, que veio aqui, pulou o carnaval. Não, mentira, não pulou o carnaval não, mas ficou rouco um pouco. Saulo Daniel, advogado, especialista em direito de família, está aqui sempre com a gente. Boa tarde, tudo bom? Como vai? Olá, Cristina, boa tarde. Mais uma vez, uma imensa honra, imenso prazer. Ainda que minha voz não tenha comparecido em peso, eu tô aqui de corpo e alma para mais uma vez prestar esse serviço à nossa população e à Rádio Metrópole. O Zé Silva tá dizendo que você pulou muito o cavalo. Não pulou, não. Não pulei. Eu sou menino do bem. Na verdade, estava em retiro da igreja. Tá vendo? Olha só, espiritualmente elevando nosso coração e orações por vocês. Mas de Aí tanto falou falar lá, demais. exatamente, tantas A voz ministrações, sumiu. a gente acaba comprometendo um pouco da voz. Tá Mas vendo? estamos aí na ativa. A gente vai falar sobre direito de família e que é um direito, um dos braços do direito, que a gente vê que tem mudanças sempre muito grandes, porque a sociedade vai mudando. Ou a lei muda antes, ou ela acompanha a mudança da sociedade. Na maioria dos casos, me corrija se eu estiver errado, ela acompanha depois. A primeira sociedade vai mudando, vai sinalizando, aquilo vai se concretizando no dia a dia, vai virando ali concreto, e aí a lei tem que acompanhar para que todo mundo tenha seu direito resguardado. E o direito de família tem muito isso. Exatamente. As famílias vêm mudando. Antigamente, e você estava bem lembrando aqui, adultério era crime. Até o período em que eu fiz faculdade, o adultério estava no Código Penal como um crime tipificado. Então, a gente costuma dizer, repetir uma frase já dita pelo Hippert, que se a lei desconsidera a realidade tende a desconsiderar a lei, tende a desconsiderar o direito. Então, a técnica legislativa mais adequada para uma sociedade não é você amarrar um cinturão em volta da barriga da pessoa, impedindo ela de respirar, e tolhendo, e caçando, e amordaçando as pessoas. O objetivo da lei é dar um muro, sim, dar limites às pessoas, mas um muro de segurança, para que você possa casar em segurança, para que você dê segurança jurídica aos contratos, para que as pessoas possam viver, ter a plena liberdade de suas opiniões, de suas escolhas, amparadas por um direito e por limites mínimos que deem a ela a possibilidade de não ser o tempo todo lesadas. É preciso que haja regulamentação das relações humanas, mas a regulamentação das relações humanas vem para refletir o que de fato são essas relações. Há muito tempo, e obviamente é bom ressaltar, a atividade legislativa não consegue acompanhar com a mesma velocidade a mudança de comportamento. A internet chegou, por exemplo, e até hoje a gente não tem legislação suficiente para a quantidade de crimes, para a quantidade de ofensas, para a quantidade de relações, para a quantidade de contratos que se celebra por meio da internet.
E a internet já é uma realidade há mais de 20 anos, em todas as relações sociais que a gente vive. Então, a estratégia legal é ir disciplinando na medida em que os fatos vão aparecendo. No direito de família, no direito das sucessões, é da mesma forma. Por exemplo, ultimamente, o juiz tem pensado melhor em que estratégia utilizar para situações entre diversas famílias concomitantes, relações de uniões estáveis paralelas. Tem mais de uma. Em mais de uma. Um homem, uma mulher, tem mais de uma união estável ao mesmo tempo. Ambas nascem no mesmo momento, em épocas parecidas. Não é bigamia? Bigamia quando eles contraem casamento. Se for união estável, pô. Se for união estável, não é que pode, mas não é crime. Imagine. Mas há uma necessidade de disciplinar melhor, porque é uma relação cada vez mais aceitável em nossa sociedade. Por exemplo, vem crescendo os movimentos do poliamorismo, os trisais. Isso. É uma relação que o direito não pode simplesmente fechar os olhos eternamente para isso. A gente sabe que tem tabus morais, que tem tabus culturais, religiosos em nossa sociedade, mas o direito, a lei, as normas, elas têm que dar um enquadramento a isso e a religião dá outro. A gente tem que saber separar os campos de atuação, porque se o direito desconsidera a realidade tende a desconsiderar o direito. Olha, boa tarde. Eu não tenho nenhuma questão familiar de inventário dessas coisas, mas quando esse convidado vai, aí eu presto bastante atenção, porque o que rola de treta... Beijos, Cris. Preste bastante atenção, que você vai aprender muito aqui. Olha, já tem pergunta. Vamos lá. Boa tarde, Cris. Morei com uma pessoa por 13 anos. Tive 2 filhas com ele. Ele tem direito na minha casa? Veja só. Em caso de união estável, é preciso pensar no patrimônio que foi constituído em comum. Tudo aquilo que foi adquirido durante a união, entende-se que há um esforço comum presumido. Isso dentro do regime de comunhão de bens estándar. Se vocês não escolheram nada diferente, se vocês não contrataram nada diferente, o regime que o direito vai adotar para vocês é o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que era seu antes do relacionamento e depois do relacionamento continua sendo seu. Tudo que você adquiriu, ou ele adquiriu, durante o relacionamento é um bem que será objeto de partilha, é metade de cada um. Se um dos dois falecer durante o relacionamento, a outra parte tem direito à metade desse patrimônio que foi constituído durante a união. E se falecer depois do relacionamento, já não há nenhum direito de herança, porque entende-se que deve ser partilhado durante a vida. Termina o casamento, nós compramos juntos isso aqui, essa TV, esse sofá, divide metade de cada um e cada um segue sua vida. E ela continua falando aqui, Evel. Não gostei e deu risada da resposta. Comprei minha casa só. Mas parece que comprou no período que eles estavam juntos. Bem, nesse caso aí tem uma questão de prova. Ou seja, você tem como provar que todo o recurso que você empregou nessa casa é um recurso que você já tinha antes. Ou, por exemplo, eu tinha uma outra casa e durante o casamento eu vendi essa casa que era só minha e comprei outra. É uma modalidade de prova também que você evidencia que aquele não é um bem comum, que aquele é um bem só particular, um bem só seu. Agora, se na constância do casamento um dos dois estava desempregado, ficava em casa, o outro trabalhava e compraram a casa com fruto do trabalho de um, entende-se por esforço comum. Porque é um casamento, é uma sociedade. É uma relação de solidariedade, uma relação de cooperação. E se vocês estavam juntos e comprou, ainda que seja fruto só do seu salário, na época, entende-se que os dois cooperaram. Enquanto você trabalhava, ele dava amor, por exemplo. Exatamente, ou cuidava da casa, ou lhe dava filhos, apoio, enfim, né? Você tinha uma vida dividida e a vida dividida vale assim. O princípio de uma união conjugal é a solidariedade, a cooperação. Agora, se ela tiver vendido uma casa que ela tinha antes, como esse exemplo que você deu, aí comprou uma nova, mas a casa que ela tinha antes custava 100 mil, ela resolveu comprar uma de 300. Essa diferença é partilhada? A participação vai na solidariedade daquilo que foi o acréscimo durante a união. Se ela comprova que 100 mil ela já tinha antes, esse 100 mil continua sendo dela. Ou seja, ela vai ter direito a um quinhão maior dessa casa, a uma parte maior dessa casa. Ela vai ser mais dona do que ele. Mas, efetivamente, aquilo que eles cooperaram, aquilo que eles investiram durante a união, vai ser de ambos.
Vel continua escrevendo aqui, diz: minha avó que me deu o dinheiro. Pronto. Se você comprova essa situação, é uma outra situação também de exceção, que é todos os bens que, mesmo durante o casamento, você recebeu por doação ou por herança, eles não entram na comunicação, eles não entram nessa solidariedade. Mas ela tem que provar que esse dinheiro foi doado pela avó. Exato. Se ela comprova que a avó doou esse dinheiro, esse valor, esse recurso, ou até essa casa não vai entrar na comunicação e na solidariedade do casal. Essa casa é só de quem recebeu, seja por doação, seja por herança. Já ficou super feliz, tem prova no papel. Perfeito. Já avisou aqui. Penso que você está amparada, Vel. Pronto. Anônima fala o seguinte: boa tarde, meu pai tem um filho de 6 anos. Quero saber se na falta da mãe dele e do meu pai, eu como filha mais velha tenho a obrigação de cuidar dele. Bem, essa relação de parentesco presume também uma relação de solidariedade. A preferência é sempre dos pais. E aí eu tô falando especificamente de alimentos, de pensão, de ajuda financeira. Os parentes, eles são co-obrigados entre si a alimentar, a não deixar que venha padecer, venha ter um mínimo para subsistência, para a existência da pessoa. Então, na falta de um parente mais próximo, o avô pode responder sim, e de repente até um irmão mais abastado pode vir a ser compelido a prestar algum tipo de auxílio e não deixar que esse parente mais próximo, no caso sendo você, venha padecer necessidades. É claro que isso vai obedecer uma relação de necessidade e possibilidade. Você pode ajudar, ele precisa de ajuda, então o direito vai dizer que você, sendo a parente mais próxima, seguramente tem que assisti-lo. Eu acho que a maior preocupação dela é como é filho do pai, na falta da mãe e do pai, e se não, eu acho que ela não tem avós, só tem a ela, irmã, ela teria que cuidar. Sim, teria... É a pessoa mais próxima. É possível. É claro que a relação não é tão abstrata assim, não dá pra você responder de forma tão aberta, porque há outros elementos em jogo. Há a relação de afetividade que deve ser examinada. Então, é possível sim que seja atribuído a ela esse encargo de responsabilidade alimentar por essa criança. Ou para cuidar, efetivamente, obviamente, se não tiver ninguém o poder pra familiar, cuidar. se ela não tiver em condições disso, se ficar manifesto que ela não tem as condições, que ela não reúne condições psicológicas, condições materiais, condições até de estrutura para ter esse poder familiar sobre esse menino, sobre essa criança, ninguém vai obrigá-la nesse sentido. É mais fácil entregar ela para uma outra instituição que assuma esse poder e, de repente, até um processo de adoção para uma recolocação em outra família. Muito bem, hoje estou conversando aqui, uma conversa ótima sempre, um bate-papo muito bom, com Saulo Daniel, que é professor, advogado. Estamos falando sobre direito de família. Então, se você tem alguma dúvida, aí entra sucessão, herança, inventário, participação da família, como a pergunta da ouvinte agora, quem deve cuidar de quem fica. Você pode ligar para casa, a Silvia está lá atentíssimo, 3505-5000, 3505-5000. Também pode mandar mensagem, como fez a Vel e outros ouvintes aqui, pelo WhatsApp, que aí o número é o seguinte, 981553258, 981553258. E também pode mandar mensagem para o nosso sistema interno, o metro1.com.br. Anônima pergunta aqui. Boa tarde. Já sou separada, não oficializada há mais de 10 anos. Na época, já dividimos nossos bens. E a casa ficou para mim. Gostaria de saber se, porventura, aparecerem outros herdeiros, o que pode acontecer. Bem, se a casa ficou para você e essa partilha já foi realizada, não há que se falar em herança por enquanto, porque não há herança de pessoa viva. Vocês vivos dividiram patrimônio, um ato foi perfeito, isso ficou para você, ele foi contemplado com a parte dele, ele não tem mais qualquer direito sobre essa casa. Mas quando ela fala, sou separada, mas não oficializada essa separação. Talvez ela não concluiu o processo de divórcio. Talvez ainda tenha outras questões para serem discutidas e o processo avançou. Ou eles separaram de fato e fizeram antecipadamente uma partilha. Mas isso tem que estar no papel, tem que estar registrado em cartório? É oportuno que se coloque no papel. Mas se isso foi registrado entre eles, é oportuno que o máximo depressa possível
você formalize para evitar qualquer tipo de discussão. Mas, a princípio, se vocês partilharam e ambos foram contemplados devidamente, não há mais o que ser reclamado por ele ou por futuros herdeiros dele, caso ele venha a falecer, nesse caso, desde que seja herdeiro só dele. Então, entende-se como um ato jurídico perfeito. A casa ficou para você, o carro e outras coisas ficaram para ele, tudo foi dividido. Agora, quem vai ter direito sobre esses bens que ficaram contigo são os seus herdeiros, talvez seus filhos, enfim, seus familiares, seus parentes mais próximos. Mas é importante que essa situação esteja devidamente formalizada, até para a questão de registro do imóvel, para que o registro do imobiliário conste exclusivamente no seu nome e não haja mais nenhuma outra questão a ser discutida futuramente, para que depois não tenha que provar que Chico não era Francisco. No caso dela não ter nenhum herdeiro, nem pai, nem mãe, nem filho, nem irmão, ela não tem mais nenhum herdeiro, só. Ficaria para quem? O ex-marido pode ter direito? Não tem esse direito. Não, ex-marido não. Claro que vai buscar uma relação do paciente mais próximo, o colateral, ou seja, em linha horizontal até o 4º grau, irmãos, enfim, sobrinhos. E na ausência completa de qualquer parente, seja ascendente, seja descendente, seja colateral, até primo, sobrinho, longe. Na ausência completa, essa herança vira herança que vai para a fazenda pública. A gente chama de herança jacente, depois herança vacante, e vai para o município, onde ficam os bens. Ela está escrevendo aqui de se ele sumiu, o marido, e estou impedida de oficializar essa separação. Já tem 10 anos. Como Na verdade, devo você proceder? não está impedida. Há processos judiciais para que se faça a separação. Se ele hoje mora em local incerto, não sabido, se você não tem noção de para onde ele foi, é possível, por exemplo, você requisitar uma citação por edital. E aí tenta localizar onde ele estiver, não localizou, você tem prova de que não tem notícia nenhuma do paradeiro, faz um edital e tenta com que esse processo siga, e aí certamente a revelia cita por diário oficial e o processo vai seguir. De uma forma ou de outra ele segue. Não é a situação mais desejada, mas você pode tentar seguir com esse processo de alguma forma. Muito bem. A gente tem Everaldo na linha 3. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Pode fazer. Eu estou 5 anos separado. Eu saí de casa de ser muitas brigas e eu preferi sair para antes que aconteça alguma coisa pior. Eu gostaria de saber que a casa foi meus pais que me deram, nós só fizemos melhorias. Que direito ela tem nessa casa? A casa foi os pais que deram e o que mais? Ele fez algumas melhorias. Eles juntos fizeram melhorias. Ele recebeu a casa por doação. Veja só, existe uma situação em que a gente precisa configurar direitinho e caberia uma conversa um pouco mais longa para saber se configura o abandono de lá, ou seja, você saiu e não deu mais notícia, ou você saiu e tolerou ela lá, talvez por conta dos filhos, talvez por conta de uma situação. É uma diferença um pouco relevante para a gente entender. Se você comprova que a casa foi doada só para você, por seu pai, por algum ascendente seu, e você, embora tenha saído de casa para evitar brigas, você continua ali assistindo a família, continua visitando os filhos, não houve abandono expresso, entendo que ela não tem direito nenhum sobre a casa. A casa é exclusivamente sua, e se vocês fizeram melhorias durante a união estável, durante a união ou o casamento, ela vai ter direito a uma participação por essas benfeitorias, por essas melhorias. Metade do investimento, por exemplo, que você fez, pode ser devido a ela. Mas a casa, se você recebeu e não abandonou o lar, efetivamente, não sumiu no mundo, vamos lá, a grosso modo falando, essa casa continua sendo apenas sua. Marli na linha 3. Boa tarde, Marli. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta para um colega meu aqui. Pode fazer. Ele tinha uma irmã que faleceu, mas ele ficou com a casa que elas moravam. Foram comprados todo mundo junto na mesma casa, só que os irmãos dele não moravam aqui em Salvador. Só que hoje as sobrinhas dele diz que elas têm direito também na casa. Sobrinho, doutor, tem direito na casa que foi herdada de um irmão para irmão? Eu queria saber disso. Olha só, boa tarde, querida.
há algumas situações também que a gente precisava avaliar nas variáveis. Verificar se ele deixou inventário, ou se ele deixou testamento, perdão. Se ele em vida fez alguma doação, que essas sobrinhas estão alegando. Se não fez, o direito diz que o parente mais próximo exclui o mais distante. Então, sendo o irmão um parente colateral mais próximo, as sobrinhas não teriam esse direito. A não ser que ele tenha mais de um irmão. Agora que eu tô entendendo a sobrinha direta. Exatamente. Mais de um irmão, e aí as sobrinhas sejam filhas do irmão falecido. Não são. Na verdade, a irmã faleceu e o irmão ficou com a casa, que já morava lá, tal, não sei o quê. Os outros irmãos, que também existem, que também, eu acho que estão nessa linha colateral de receber parte dessa casa, não moravam aqui, sumiram. Agora, as sobrinhas, filhas desses irmãos que não moravam aqui, acham que têm o direito também, se esses em nome do irmãos forem pai. falecidos, eles herdam, sim, entram na competição pela herança no quinhão que seria do irmão que faleceu. Pronto. E se o irmão não tiver falecido... elas não têm direito. Porque elas não têm, mas o outro irmão, o pai tem. O pai tem. O direito direto do pai. Do irmão que concorre com outro irmão. Exatamente. Imagina, uma pessoa morreu e deixou 3 irmãos. Só um deles ficou com a casa. Os outros 2 têm direito à participação idêntica. Se um dos outros 2 morreu, faleceu, os filhos dele têm direito à participação na proporção que o pai teria. Não sei se ficou claro. Há 1/3 que o pai teria dessa casa aí. Então, se estão em linha de igualdade, no caso, irmãos todos, a herança é de todos. A não ser que em vida ele manifeste uma renúncia da herança, por exemplo. É uma situação que pode excluir ele da herança. Mas não sendo isso, ele tem os sobrinhos, se comprovarem que o pai também era herdeiro e faleceu, eles herdam o que eles chamam pela cabeça do pai. Entendi. Obrigada pela participação, Marli. Tá, tchau. Anônima pergunta aqui. Gostaria de saber como ficam os filhos do primeiro casamento, sabendo que essa pessoa com o segundo casamento, tudo que eles adquiriram, colocam em nome do único filho. Os herdeiros do primeiro casamento não têm direito? Veja só, é uma situação aí que vai configurar uma doação. Doação para um filho que não contempla outro filho é o que a gente chama de adiantamento de legítima, adiantamento de herança. Se os outros filhos comprovam, e isso aí tem uma questão de prova que é um pouco complicada, mas se você comprova que um dos filhos recebeu uma doação que você também não recebeu, e aí, quando do inventário, quando da morte, do falecimento do autor da herança, isso pode ser um objeto de uma ação, que a gente chama de ação de redução, para que esse filho tenha a obrigação de devolver aos outros herdeiros a parte que foi antecipada para ele sem contemplação dos outros. Porque, na verdade, para os filhos, vale a mesma cota. Mesma cota. Primeiro, segundo, terceiro, quinto casamento nenhum, não importa. Não, a não ser que os outros sejam herdeiros, é uma situação um pouco mais complicada, porque o bem doado para os outros filhos pode ser do novo casal e da mãe dele também. Sim. Entendeu? Então ele vai ter direito, o do primeiro casamento vai ter direito a uma cota menor, porque ele é herdeiro só de um dos dois lados da doação. Certo. Só o pai. Mas a mãe também doou, possivelmente, nessa situação. Se a mãe também doou, então aquele que recebeu a doação teria o dobro daquele patrimônio em relação ao filho do primeiro casamento. Então é uma situação um pouco mais complicada, porque vai aparecendo variáveis que a gente tem que considerar. Que nossa primeira ouvinte daqui da tarde diz que adora acompanhar a entrevista de Saulo, Daniel. Porque sempre tem muita confusão. Mas o direito existe justamente para regular isso, para que um filho não receba a totalidade da herança sem contemplação dos outros. E aí ele entende que essas doações feitas em vida, muitas delas ou algumas delas, são feitas efetivamente para burlar o sistema, para que outros não sejam contemplados. Então o direito chama isso de herança antecipada. E aí na hora que vier o falecimento e que efetivamente se pode falar de herança, esse vai ter que devolver ou contemplar os outros filhos que não foram da mesma forma abençoados pelo pai. Marinalva na linha 3. Boa tarde, Marinalva. Boa tarde. Tudo bom? É o seguinte, eu sou divorciada, tenho um filho único.
que mora entre Brasil e Barcelona. Ele teve uma filha com uma espanhola, uma menina menor de idade hoje, e eu quero deixar uma casa para meu filho e uma casa para minha neta. Só que minha nora, por litígio lá entre eles, que estão já resolvidos, estabelecidos pela justiça, diz que não quer nada meu, mas eu quero deixar uma das casas para minha neta, que mora em Barcelona. Como posso fazê-lo hoje? Bem, a mãe não pode interferir nesse caso. O que pode dar de consequência nisso é porque, enquanto ela é menor, isso pelas leis do Brasil, tá? Você vai doar uma casa para ela no Brasil, mesmo ela morando em Barcelona, não tem nenhum impeditivo com relação a isso. Mas você tem que saber que a administração dessa casa vai caber certamente à guardiã, ao pai ou à mãe que estiver convivendo. No caso, você está dizendo que é a mãe. Então, ela vai ser a administradora do bem, enquanto a sua neta for menor, do bem que você está deixando para ela. Claro que para que ela possa vender esse imóvel, ou seja, me dou para minha filha, não quero nada assim, eu vou vender mesmo. Ela precisaria de um alvará judicial, que não é uma coisa tão fácil de conseguir, porque o juiz vai privilegiar o melhor interesse da menor. Mas, efetivamente, ela não pode burlar, ela não pode impedir essa doação para a sua neta, desde que você faça dentro dos parâmetros legais. O que ela pode fazer é administrar de uma maneira que talvez você não seja do seu agrado. Talvez uma situação melhor seja doar quando a sua neta tiver maior de idade, tiver concepção plena das capacidades civis, possa gerenciar ela pode bem deixar esse isso imóvel. em um testamento, dizendo, olha, ela vai herdar só quando fizer 18 anos. Se estiver na parte disponível dela, ela pode colocar que ela vai herdar e a partir de 18 anos a posse vai ser efetivamente entregue para ela. Não tem qualquer problema, desde que ela tenha patrimônio disponível suficiente, que isso não importe mais da metade do que ela tem de patrimônio, porque metade é necessariamente do seu filho. Metade do seu patrimônio vai ser do seu único filho. A outra metade você pode doar em testamento direto para sua neta, pode dizer que vai ficar para ela, ou pode doar em vida, o que pode não ser muito recomendado, porque em vida, enquanto ela é menor, a mãe dela é que vai administrar. Muito bem. A gente está na hora do intervalo, é isso, Zé? Ele deixou aqui mais uma ligação, o Zé tá muito bonzinho. Anônima na linha 3 e depois vamos pro intervalo. Pode falar, Anônima. Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu gostaria de saber do doutor o seguinte, na época, quando eu me separei, eu fiz a separação consensual. Essa separação foi acordado que seria o apartamento, nosso apartamento, que não tem ainda escritura, porque estou com problema na justiça com esse apartamento, a construtora faliu. Então, aí o que aconteceu? Na separação consensual, ficou acordado que este apartamento seria vendido para eu pagar alguns débitos do próprio apartamento, enfim, como condomínio, algumas coisas que eu devia na época. Como não saiu a escritura, eu não pude vender o apartamento. A minha pergunta é o seguinte, hoje eu não tenho dívida com o apartamento, porque eu me separei, continuei morando no apartamento e pagando todos a IPTU, condomínio, consegui colocar tudo em dia. Esse apartamento ainda não tem escritura. A minha pergunta é a seguinte, com a minha separação, que saiu agora, depois de muitos anos eu consegui essa separação, a minha filha hoje já é maior, na época ela era menor, ele já tem mais 2 filhos, né, mas na época não existiam esses 2 filhos. Eu preciso saber o que é que acontece quando sai essa escritura, ou ele vindo a falecer, e a escritura sair depois. Essa parte, eu tenho, os 2 filhos vão ter direito também? Olá, querida, boa tarde. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe herança de pessoa viva. Enquanto vocês estão vivos, não se fala em herança. O bem continua sendo metade seu e metade dele. Continua valendo o mesmo acerto que vocês fizeram, até porque ele estava sujeito a uma condição, e a condição é quando sair a escritura, vai ser vendido. Se essa condição ainda não se implementou, se esse fato ainda não aconteceu, ele ainda está pendente para fazer tudo aquilo que vocês acordaram. Então, ele ainda permanece nas mesmas condições que vocês fizeram. O que vocês podem discutir é sobre
um possível aluguel seu para ele e, da sua parte, os possíveis investimentos que você tenha feito no imóvel, mas o imóvel permanecendo seu e dele. Se ele venha a falecer, os filhos dele, do novo casamento, e se sua filha também é filha dele, todos eles concorrem à herança de metade desse bem, sim. Se você venha a falecer, metade desse patrimônio, metade desse imóvel, também vai ser entregue por herança à sua filha. Mas, por enquanto, esse patrimônio continua sendo um patrimônio comum, continua sendo de vocês dois, ainda que vocês não estejam mais casados. Agora vamos para o intervalo. Sim, já passou até da hora. Já já a gente volta. Metrópole Serviço. A rádio da cidade. Metrópole FM. Seu direito. Amigos da Rádio Metrópole, mais uma dica de processo do trabalho. Sobre os honorários periciais no processo do trabalho, é permitido o seu parcelamento. No entanto, é proibido exigir o adiantamento dos honorários periciais como condição para a realização da perícia. Professor Jairo Sentissé, do SERS Múltipla. Problemas de voz, alterações na linguagem ou dificuldade para engolir? A Clínica Baiana de Fonoaudiologia está pronta para te auxiliar. Somos a primeira clínica especializada em atendimento fonoaudiológico em todo o estado. Contamos ainda com uma equipe multidisciplinar com terapia ocupacional e psicologia. Agende sua consulta particular ou convênios. Ligue 3353-9460. Clínica Baiana de Fonoaudiologia. Sua saúde em primeiro lugar. Para o Grupo André Guimarães, construir significa mais que edificar. Acreditamos na criação de um novo vetor de crescimento em Salvador, sendo pioneiros em lançamentos na Avenida Tancredo Neves. Acreditamos lançando a marca Cidadele, referência em urbanização de bairros planejados. Acreditamos e diversificamos com projetos para locação, além de obras para indústria e varejo de grande porte. E construímos tudo isso porque acreditamos no trabalho, nas pessoas, no Brasil. Grupo André Guimarães. A gente acredita, a gente constrói. Sabe o que é melhor do que brincar de bloquinho? Brincar de blocão! Nestas férias, o Shopping da Bahia traz para a criançada o mundo dos blocos. Um espaço com peças gigantes para encaixar, montar e dar vida à criatividade. No segundo piso, ingressos à venda no local. E ainda tem Playland, Planeta Criança e Clube do Slime para completar a diversão. Aproveite e traga seu filho para curtir as férias aqui, no Shopping da Bahia. A Clínica Doutora Silvânia Rocha está promovendo um dia de harmonização orofacial com botox, preenchedores, fios faciais e lipo de papada. Agende sua consulta. WhatsApp 996109442. 996109442. Responsável técnico Doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Preparação, palavra crucial no dia a dia de quem quer chegar lá. Atitude que acompanha a rotina de um grande vencedor. E você já sabe com quem se preparar para a segunda fase da OAB 31º Exame? Prepare-se com quem mais entende de aprovação no Brasil, nas áreas de direito penal, direito do trabalho, direito constitucional, direito tributário e direito administrativo. Além da melhor estrutura e corpo docente em um curso 100% presencial, você contará com aulas teóricas, oficina de peças e simulados. Para informações, ligue 71-3341-1774 ou acesse portalmultipla.com.br. Venha engordar sua cultura, fartura e abundância. Vida e obra de Eliana Kertes. Palacete das Artes, na Rua da Graça, até 29 de março. Entrada gratuita. Patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador. Lexus, Batri, Instituto Solvi, Shopping da Bahia e Governo do Estado. Apoio IPAC e Secult. Secretaria Estadual de Cultura.
Metrópole Autos, o seu programa preferido das manhãs de sábado. Dicas dos especialistas, avaliação de veículos, novidades das montadoras, entrevistas e a sua participação. Metrópole Autos, seu sábado agora com mais informação e diversão. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. 3h38, estamos de volta, hoje batendo um papo com Saulo Daniel, por isso tem muitas perguntas. Ou como disse nossa querida ouvinte aqui, ela falou, Cris, o nome disso é treta. Cara, é muita treta. Ela tá ouvindo, foi a primeira ouvinte que entrou aqui, dizendo que ia prestar atenção. Não tinha nenhuma dúvida, mas iria aprender muito. Sim. Olha, tem uma outra ouvinte que perguntou aqui também. Deixa eu ver. Se a Codecon estaria aberta, qual o número para ligar? Já perguntei aqui. Está funcionando normalmente, já na Rua Chile. E pode ligar para 156. Ou, se quiser uma denúncia, pode fazer pelo aplicativo Codecon. Deixa eu ver aqui também. Tem uma pergunta ótima aqui. Boa tarde. Se for comprovado que o parceiro traiu, os dois têm direito? Essa é uma pergunta bem instigante, porque ela lida com o assunto que a gente começou essa entrevista hoje, sobre as transformações que a lei vem sofrendo. E se você me fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, eu te diria que teria alguma diferença sim, porque o direito examinava, era importante o juiz saber de quem foi a culpa na hora do divórcio, se o divórcio foi culposo, se uma das partes tinham provas. Exatamente. Apresentava, não, ele me traiu, tá aqui a Exatamente. prova, peguei em flagrante. As pessoas faziam esse tipo de juízo, mas hoje o direito vem entendendo que muitas vezes um ato de adultério não é só culpa de quem adultera, mas o fim de um casamento é sempre com a culpa recíproca, ainda que seja gradativamente maior para um ou maior para outro, a ponto de que hoje o direito optou por não se meter mais nessas questões. Não é mais avaliado para efeito de partilha, para efeito de solução do casamento, se uma parte foi mais culpada que a outra, se uma parte traiu, quem foi infiel, quem foi fiel. E isso já fica por conta da deliberação do próprio casal. Vocês se acertam aí com relação a isso e o direito intervém naquilo que interessa o Estado, efetivamente, que é a distribuição das riquezas, que é a distribuição econômica e qual é o resultado daquilo para efeito de tributação, para efeito de patrimônio e do controle deles. Então, hoje, a fidelidade do casal deixou de ser algo relativamente importante para o Estado. Então, para esse efeito, não vai ter nenhuma diferença. Muito bem, vamos saber agora como é que anda o trânsito aqui em Salvador. O trânsito na metrópole. Oferecimento: baixe o app Toyota Mobility Services BR e alugue um Toyota com 20% de desconto na diária durante o carnaval. E Videl, monitoramento com pronto atendimento feito por empresa de segurança, só a AVI tem. Olá, boa tarde a todos. Segundo a Transalvador, a cidade está com um trânsito tranquilo hoje. As vias que estão mais engarrafadas são a Avenida Dom João VI, em Brotas, e a Avenida Professor Magalhães Neto, e a Joana Angélica também. Trânsito lento na Avenida 7 de Setembro e na Avenida Maralina, devido ao fluxo de carros mesmo. As principais avenidas da cidade estão com o trânsito fluindo bem. A Antônio Carlos Magalhães, no trecho do hiperposto, é o que está mais complicado. Além disso, o trânsito está livre nas seguintes vias: a Avenida Luiz Viana, que é a paralela, a Avenida Otávio Mangabeira, na Pituba, a Avenida Ulisses Guimarães e a Avenida Gal Costa. O balanço de hoje, até o momento, segundo a Transalvador, é de 4 acidentes, deixando 3 vítimas. Luciana Freire, para o Metrópole Serviço. Obrigada, Luciana, pelas informações. Seguimos aqui no estúdio conversando com o Saulo Daniel. Estamos falando sobre direito de família. Você pode ligar para cá, 3505-5000, ou mandar mensagem pelo WhatsApp
para 981553258. A gente tem Júnior na linha 3. Boa tarde, Júnior. Boa tarde. Só para relação para tirar uma dúvida. Sim. Meu pai conviveu com uma mulher durante 20 anos. Não tiveram filhos. Mas entre esses 20 anos tiveram patrimônio de 4 imóveis e mais um automóvel. Depois de 20 anos vieram a se separar. Aí fizeram um acordo, no caso, contrataram a mesma advogada. E ele, do que adquiriu, só queria um imóvel só. E foi dado para ele esse imóvel todo certinho. Era 3 anos depois, veio a falecer. Aí quando ele foi ver a documentação, se ele tinha direito aos outros imóveis, ele descobriu que o único que ele teve direito, que ele ganhou, a advogada tinha colocado usufruto. Como é que pode resolver isso agora? Que, como ele confiou na advogada e na mulher também, né, não tinha se atentado para esse usufruto, que ele só tem direito até ele viver. Como é que pode ser resolvido isso e se ele tem direito aos outros imóveis depois que ela faleceu? Porque a família já, o irmão, ela não tinha filho, o irmão, os tios, tudo já foi em cima desse patrimônio. E esse que eles já queriam, mas por causa desse usufruto, ele também vai perder? Bem, meu amigo, tudo bom, Júnior? Boa tarde. Na verdade, é preciso verificar se houve algum vício, algum problema no acordo que eles fizeram, que seu pai fez com a falecida ex-companheira. Se não houve nenhum vício, nada que efetivamente importe numa ilegalidade, se ele não comprovar que ele de fato foi enganado, se ele fez um mau acordo, infelizmente a gente vai chamar isso de um ato jurídico perfeito. Não dá para agora ele reclamar de algo que ele contraiu com plena faculdade mental, que ele confiou, que ele nomeou um especialista para isso, e só porque agora ele acha que saiu perdendo. E isso não dá o direito a ele de ser um dos herdeiros da ex-esposa, da ex-companheira dele. Entendo que o fato dele ter o usufruto desse bem fez parte do acordo. E ele entendeu ter sido contemplado naquela época pelo usufruto e pela propriedade de um outro bem, de um outro patrimônio. Pelo que você está me dizendo, ele será usufrutuário, ele será possuidor desse outro bem até o falecimento dele, e depois disso a propriedade volta plenamente para os seus novos donos, no caso os herdeiros dela. Entendo, a princípio, a não ser que se comprove um outro tipo de situação, um vício processual muito grande, que seu pai não tem mais direito sobre esses outros bens que a ex-companheira dele deixou agora para os herdeiros dela, familiares dela. Olha, tem um pedido de sangue aqui para Fred Rios Moreira. Os doadores, qualquer tipo sanguíneo, podem ir até o estacionamento em frente à cardiopulmonar. Lá, procura saber exatamente, você pode estacionar o carro lá na cardiopulmonar, se direciona até o prédio e diz que quer doar qualquer tipo sanguíneo para Fred Rios Moreira, que está na UTI, precisando dessa transfusão de sangue. Por favor, quem puder ajudar, é tão importante, faz tão bem, não custa nada, não dói, pode ir lá. A gente continua conversando aqui com Saulo Daniel sobre direito de família. Deixa eu ver se dou conta das perguntas. Anônima pergunta o seguinte: meu pai tem uma laje e eu tomei um empréstimo para ele construir. Eu morava nesse imóvel, mas agora me separei. Minha esposa tem algum direito sobre o imóvel? Caso ela não tenha direito, como devo proceder para tirar ela do imóvel? Bem, me parece duas situações. Uma é a laje que o pai cedeu para o filho. Isso. Outra situação é o recurso adquirido para a edificação. Se você tomou um empréstimo durante a união, mas vai pagar depois da união, me parece que tudo é seu. O que foi doado pelo pai, a laje doada pelo pai, não comunica com sua ex-esposa. Isso em hipótese nenhuma. O recurso, a não ser que vocês estejam casados ou tenham feito a união, estava em regime de comunhão absoluta de bens. Que é mais comunhão raro. total de bens, o que é extremamente raro. Principalmente hoje em dia. Hoje em dia, o regime normal é comunhão parcial de bens. Se você não fez nada, não escolheu regime nenhum, o direito escolhe por você o de comunhão parcial de bens. Sendo nessa situação, você recebeu por doação uma laje, ela é só sua, e se os recursos para a edificação foram adquiridos durante a união, você divide. A não ser que você tomou um empréstimo durante a união, mas está pagando sozinho depois da união. Aí, de fato, me parece que toda a edificação e a laje são suas. Se no caso ele tiver pago mais da metade durante um tempo de casamento, ela tem direito a esse... Ela tem uma participação
daquilo que foi pago, daquilo que foi investido no imóvel durante a união, durante o período em que houve o enlace, durante o período em que houve o relacionamento a título de união estável. Bom, ele diz que ela está morando, para tirar ela do imóvel, tem como? Tem, você pode mover uma ação pedindo separação de corpos, você pode mover uma ação de reintegração de posse. Existem ações judiciais que possam fazer isso, mas sem dúvida nenhuma, se tratando de um relacionamento amoroso, a melhor saída é tentar um acordo, porque esse tipo de situação costuma gerar prejuízos emocionais que às vezes extrapolam muito os prejuízos financeiros. Boa tarde para todos. Após a morte do meu pai, foi feito um inventário para que minha irmã vendesse o apartamento que estava no nome do meu pai. O advogado sumiu e não finalizou, eu acho que o inventário. E agora minha mãe precisa vender 2 casas. Será que é possível? Bem, possível. A primeira coisa é tentar localizar os últimos contatos que você tem do advogado. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Bahia, tem serviços onde os advogados são orientados a manter os cadastros, os endereços atualizados. Você pode tentar entrar em contato com a OAB, buscar um e-mail atualizado dele, um telefone, um endereço do escritório. Após encerradas as buscas por esse seu advogado, você não o encontra, você pode, comprovando essa situação, até por conta de um conflito ético que o seu novo advogado pode sofrer, constitui um novo advogado, entrega uma nova procuração para um outro profissional para que ele continue o processo onde parou e, preferencialmente, que você comprove todas essas buscas e evidencie que a relação com outro profissional já não é mais possível por conta do sumiço dele. Tem uma pergunta aqui longa, ela não quer se identificar, mas vamos lá. Minha avó faleceu e a casa foi vendida, mas a casa era em nome de minha tia, filha dela. Ela comprou outra casa e hoje mora com um irmão que é especial. E em um quarto nessa casa mora um sobrinho há mais de 5 anos. Queria saber se ele tem direito sobre a casa. Já que essa casa está no nome dela, não houve a partilha dos irmãos. E um dos irmãos é especial e mora na casa. Mas esse sobrinho mora em um quarto e já tem esse tempo todo. Ele tem direito ao uso capião, apesar que ela paga as contas de água e luz da casa. Bem, não me parece uma situação de uso capião. A situação de uso capião é quando você se apresenta como dono em uma posse mansa e pacífica, sem qualquer reivindicação e sem qualquer contrato com o proprietário original. E parece que ele está vivendo uma situação de tolerância, o que, se eu fosse classificar no direito, eu chamaria de comodato, um empréstimo gratuito. Uma pessoa empresta para ele um quarto para que ele durma, para que ele viva, para que ele fique lá, gratuitamente, como ato de tolerância e como ato de benevolência, em função do parentesco. E isso não dá direito ao uso capião. Aliás, se isso desse o direito, estaria dando a oportunidade de alguém se beneficiar da própria torpeza, porque à medida que você empresta um quarto para um parente, você não espera que o parente vá lutar por esse imóvel dizendo você me emprestou por muito tempo, agora é meu. Na verdade, é um ato de tolerância típico, é um ato clássico de benevolência, de empréstimo gratuito para que a pessoa viva, para que a pessoa tenha um teto, não para que a pessoa venha tomar essa propriedade por exercício em virtude do tempo. Boa tarde, Cris. Pelo amor de Deus, perguntei a um entrevistado onde posso encontrar um advogado de graça, pois meu irmão foi traído e está enfrentando sérios problemas. Ele quer resolver da melhor forma, mas não tem condição de pagar. A gente pode responder aqui que é na Defensoria Pública, Exatamente. Você pode procurar. Existem núcleos também de diversas universidades que podem lhe ajudar. Mas a Defensoria, no caso de família, sempre muito bem-vindo, ela sempre vem aqui. É ótimo, procura a Defensoria Pública. É um serviço público, aqui a gente conta com os defensores públicos de altíssima qualidade, profissionais muito gabaritados e sem dúvida prestarão um serviço de qualidade, não tenha dúvida nenhuma disso. Nossa querida Vel Castilho, que vem falando com a gente desde o começo do programa, tem outra pergunta aqui. Ela fala, eu de novo, minhas 2 filhas têm 18 e 19 anos. Ele tem que dar pensão ainda. Até agora ele está dando. As 2 estão entrando na faculdade esse ano. Continuam tendo direito? Bem, a regra é que a maioridade, ela interrompa a obrigação de alimentar. Que é quando a pessoa adquire a capacidade plena do ponto de vista do direito civil, que ela pode assinar documentos, que ela pode... 21 anos. Não, agora é 18, desde 18? o Código Civil de 2002. Agora, tanto penal, a maioridade, quanto civil, é 18 anos.
Mas a exceção, que hoje é cada vez mais regra, né? É quando quando os estudos eles permanecem após os 18 anos. O legislador inicialmente imaginou que com 18 anos a pessoa não está mais estudando e agora vai adquirir sua própria independência trabalhando e talvez custeando os próprios estudos. Mas a prática da sociedade diz que não é assim que ocorre na maioria das famílias. Eles continuam dependentes do auxílio dos pais até para concluir uma faculdade, que demanda muito tempo. Então, a jurisprudência, assim, é uníssona, não tem muita discussão acerca disso, é de que, comprovado que os estudos permanecem, que há o ensino superior em andamento, que ela está matriculada regularmente na universidade, sim, ela continua dependente e a obrigação de alimentar continua. Boa tarde. Agora foi a minha voz que faltou. Espero que não seja contagioso. Não. Boa tarde. Tinha um imóvel quitado, meu, antes da união estável. Fui estimulado em comprar outro. Já com a união, já estava casado, né? Aí depois separou. Posso alegar o valor desse antigo imóvel? Sim, inclusive eu já respondi algo parecido no início da entrevista aqui, que se você comprova que o recurso para aquisição de um imóvel que foi comprado durante a união estável, o recurso já era preexistente, é fruto de um outro imóvel que você já tinha, ou o dinheiro você já tinha guardado desde antes de conhecer essa pessoa, se você tem essa prova robusta, cabal, efetiva, de que você já tinha esse recurso, ele não comunica, ele não entra na solidariedade, ele é só seu, é um bem particular, porque o recurso para aquisição do bem é um recurso particular. Boa tarde, sou casada com uma pessoa que paga a pensão da filha e também da ex. Só que nós sempre guardamos dinheiro para viagem, outras coisas. Ela controla lá a pensão, fica economizando. Só que agora a ex está querendo rever a pensão dela. Ela pode fazer isso? Bem, situações de alimentos, de pensões alimentícias, são sempre passíveis de revisão porque elas obedecem um trinômio, né, que a gente chama uma pirâmidezinha, que ela tem que obedecer à possibilidade de quem está pagando, a necessidade de quem está recebendo e a razoabilidade entre esses dois. É uma pirâmidezinha, a razoabilidade fica no meio e eu tenho de um lado a possibilidade, do outro lado a razoabilidade. Se em algum momento da relação, mesmo após o processo, mesmo com sentença transitada em julgado, uma parte passa a precisar mais do que precisava antes, imagina que entra num curso de medicina, uma filha, e aí a necessidade dela, os gastos mensais aumentam muito. E isso demanda uma revisão dos valores que estão sendo colocados. Se em algum momento uma outra parte, a parte que está pagando, perde um emprego ou perde a principal fonte pagadora, isso vai demandar também com que os valores sejam revisados, porque todas as vezes que eu mexo nessa pirâmide, eu tenho que revisar os valores. Toda vez que a possibilidade de um aumenta ou diminui, e a necessidade do outro aumenta ou diminui, é passível sim de uma que a gente chama de ação revisional. Esses valores podem ser revisitados a qualquer momento. Não necessariamente o pedido será atendido. Não necessariamente. Existe uma questão de prova que ela terá que evidenciar que ou a possibilidade de um aumentou ou a necessidade do outro aumentou para que esses valores sofram alguma alteração. Boa tarde. No caso abaixo, como fica a partilha da casa? O casal tem 3 filhos. A mãe morre e o pai contrai matrimônio novamente. Se a segunda mulher, com quem ele não teve nenhum filho, morrer, os filhos dela, do outro casamento, têm algum direito sobre o imóvel ou o direito fica restrito aos 3 filhos do primeiro casamento? Não, nesse caso, me parece, a princípio, se ela não constituir o patrimônio comum com eles, ela não vai ter direito. Os filhos dela não vão ter direito, efetivamente, nessa situação. Porque ela morreu com o esposo ainda em vida. Se o esposo morre primeiro, ela tem direito à herança, junto com os filhos. Ela concorre à herança dos outros filhos, como uma herdeira comum. Não vai ter meiação, não vai ter direito à metade, porque o patrimônio é só dele. Mas se ela morre primeiro, ele continua vivo, deixou filhos, os filhos dela não concorrem com a herança. Muito bem. Zé Silva, é verdade, Zé? Já acabou? Sério mesmo? Nossa. Muito rápido. Zé Silva realmente adiantou esse relógio aí hoje. Eu acho. Soube, não sei se você já soube, na verdade, nossa queridíssima Cristiana Santos, sempre que vem aqui, fala que ele é a polícia do tempo. Ele tá ali, grudado no relógio. E ai da gente que não cumpre esse horário. Mas tá certo, não tem jeito, é isso mesmo. Eu queria agradecer demais, mais uma vez,
a sua boa vontade de vir aqui, conversar com a gente, tirar tantas dúvidas. Eu sei que é tão bom para todo mundo. Saulo Daniel, que é advogado, especialista em direito de família, entre outros tantos, que eu sei que tem vários, professor. Muito, muito, muito obrigada pela participação hoje aqui. Não, novamente sou eu que agradeço. Reitero o que sempre digo, que é uma honra prestar esse serviço à nossa cidade, cooperar com a Rádio Metrópole nessa grande mais-valia que vocês oferecem todos os dias à nossa cidade. Uma honra, sempre à disposição. É ótimo, adoro. Sempre é muito, muito, muito bom. Obrigada a você que também está em casa, ligou pra gente, participou. A gente vai trazer ele de volta, que ficaram algumas perguntas aqui. Mas teremos oportunidade, sim. Hoje é quinta-feira, então sexta-feira estaremos aqui. Amanhã, agora vem o Metrópole Saúde com Stephanie Suerdick. Um beijo, até amanhã. Você ouviu Metrópole Serviço, a Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. Metrópole Serviço. Oferecimento UniFTC. Você em movimento.